Pa, pa, para, pa, pa. Para, pa, pa. Param, param, pam, param, pam. Param, param, pam, parararara. Param, pam, 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 param, pam. Pam, param, pam. Olá, olá, bem-vindos! Olá, olá! Que bom que você está aqui. Sempre escutamos que é através da educação que podemos transformar o mundo. Só a educação que é capaz de fazer o Brasil um país melhor para todos. E temos muitas escolas diferentes com suas filosofias, metodologias, atividades. E temos uma pessoa capaz de conectar todas essas informações e compartilhar essas informações maravilhosas para os alunos. Quem é essa pessoa? Sim, o professor. É o que temos de melhor, o nosso ouro verdadeiro, o melhor do Brasil. Um educador capaz de trazer para fora o que você tem de melhor. E eu descobri que um bom professor não é aquele que sabe tudo de tudo, e sim aquele que se interessa por tudo, aquele que faz despertar a sua curiosidade. E o que está por trás de tantas escolas, grandes escolas, filosofias famosas, metodologias transformadoras, atividades educacionais de sucesso, o que está por trás de tudo isso? Sim, é a arte de um bom professor, a pura tecnologia humana. Por isso, vamos conhecer alguns professores que estão espalhados por todo o Brasil e saborear as suas ideias mirabolantes. Bem-vindo todos, eu sou Estevão Marques, um professor que sabe que para ensinar é preciso usar a cabeça, mas para a criança aprender é preciso usar o coração. Ei, que bom que vocês estão aqui, estou muito feliz. Temos uma convidada especialíssima, uma convidada que tornou possível um desenvolvimento do curso online Educando pela Brincadeira impressionante, porque me ajudou a produzir grandes materiais desse curso online e é uma instrumentista maravilhosa, uma musicista excepcional, bom, e a gente vai falar com ela. Mas antes, eu queria ver se a nossa casa está bem arrumada, está toda emperiquetada, com muitas brincadeiras aqui penduradas na parede, e queria saber se vocês estão me escutando bem. Você me escuta bem? Vocês estão me ouvindo bem? Porque se a casa está arrumada, a gente pode convidar, abrir as portas para entrar a nossa convidada, que eu já vi que está aqui. Tchan, 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 tchan. E eu queria dizer que, muito importante, muita gente quer saber, mas Estevão, o que é o curso online Educando pela Brincadeira? E eu falo, tem muitas lives, se for no meu Instagram aqui, no Instagram, no Facebook, no meu canal do YouTube, tem muitos vídeos, mas nada melhor do que você saborear esse curso durante um tempo. Então, por isso mesmo, do dia 3 ao dia 13 de setembro, eu vou abrir esse curso para você entrar, saborear, eu vou tirar suas dúvidas, a gente vai conversar durante o aquecimento Educando pela Brincadeira e você vai poder provar, ver se vale a pena para você, se faz sentido, se você realmente acredita na brincadeira como ferramenta de ensino. E aí, se você gostar, saborear durante essa semana, vai ser um prazer te ter no curso online Educando pela Brincadeira. E esse aquecimento que eu vou liberar gratuitamente acontece só do dia 3 de setembro ao dia 13 de setembro. Então vai ser um prazer. Você pode clicar no link que está na bio aí do Instagram e fazer a sua inscrição para participar desse aquecimento. Deixa eu ver. Aqui, ó, já falou que tá bom o áudio. Já estamos aqui. Vamos ver. Vai
dar certo a nossa conexão diretamente de Belo Horizonte, onde o horizonte é mais belo, aonde o pão de queijo é mais gostoso. Vamos ver. Aê! Mari Então tá. Parimari de Mofara e Seracotari. Muito obrigado por estar aqui com a gente, Mari. Boa noite, tudo bom? Tá me ouvindo direitinho aí? Estou ouvindo bem. Vamos ver. Tá todo mundo ouvindo a Mari bem? Escreve aqui. Tá perfeito, Mari. Tá ótimo. Então, primeiro, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui como professora mirabolante Que nessa demais. conversa internacional. Sim, internacional. Mari, queria agradecer demais o seu tempo de estar aqui, não só conversando comigo, mas conversando com um monte de professores, um monte de mamães, papais, que acreditam na brincadeira como ferramenta de ensino. E eu estou aqui conversando com você, que eu sou seu fã como pessoa, né, como professora que você é, ser humano que você é, e como instrumentista, né, como música, tanto a arte que você faz com a música é incrível. E eu estou muito querendo saber o que te inspirou, o que te inspira a sempre querer mais, sempre buscar novas ideias, e como você chegou até aqui, porque eu acho que a sua história pode inspirar muitos professores, e queria que você contasse um pouco sobre você agora, de onde é que você está falando, com o que você trabalha, para a gente começar essa nossa conversa. Então tá, vamos lá. Sou de BH, sou nascida e moro aqui. E tenho um trabalho aqui com educação musical e com performance. Eu sou formada em flauta transversal pela UFMG e educação musical. E foi lá que eu me apaixonei pela educação musical e resolvi seguir esse caminho, fazer o mestrado, fiz o mestrado fora. Então, minha formação ela veio um pouco daí. Mas para eu falar da minha formação inicial, assim, o que me fez chegar até aqui, eu nunca deixo de falar assim da relação que eu sempre tive com meu pai, que sempre foi muito musical. Eu nunca tive, não tive educação musical, musicalização quando era pequena, não oficialmente, mas eu tive uma educação musical informal muito forte através do meu pai. Então a gente sempre ia muito a shows, a concertos. Inclusive, no Dia dos Pais, agora eu coloquei um vídeo no meu Instagram. Depois, quem quiser dar uma olhada lá, que eu fiz um poema, uma oração, contando um pouco dessa história, de como essa vivência me influenciou na minha escolha da música como profissão. Que Então, é demais. isso. Ô Mari, mas o seu pai, ele toca algum instrumento, ou ele é um amante da música, um músico amador que adora música? Meu pai, ele é um amante da música e músico amador. Ele cantou em coral há muitos anos, ele toca violão, aprendeu sozinho, depois aprendeu viola caipira. Então, as minhas Ah, primeiras lembranças, assim, como criança, são nós dois sentados na sala e cantando, e eu cantando as serestas e modinhas, que ele sempre gostou muito, e música sertaneja de raiz. Então, tem todas elas bem fortes, assim, nessa minha lembrança de infância. E amante interessante. também da música, assim, ele sempre foi muito a show, concerto, e eu era a companhia dele para todas essas ocasiões musicais ecléticas. Então, aí eu tomei esse gosto através do gosto dele. Que demais. Então, olha só, eu só queria compartilhar um pouco do que a Mari está falando com a gente, e que assim como eu também, muita gente aí da fase dos 30 anos, 35, até mais, a gente não tinha música na escola, a gente não era obrigatório, então tinha artes plásticas, a gente brincava com argila, às vezes eu pintava na folha 4 e acabou, assim. Então, a gente veio dessa época, e graças a esses amantes da música, principalmente familiares, e isso é muito legal, Mari. Sabe o que eu estou vendo? Cada vez mais que eu encontro com professores que são referência na educação, ou então grandes músicos, eles têm essa influência em casa, que foram acolhidas, né? Foram ressignificando pelos pais, pelo pai, pela mãe, pela avó, e isso que fez essa pessoa ir atrás. Então é muito bonito ver como na sua história tem isso em casa também, né? Do pai pegar a filha, falar, não, vamos naquele show, te usa como desculpa, né? Não, não, tenho que levar minha filha no show. Não, mas você já foi ontem. Não, mas hoje é diferente. A Mari quer muito ir, e leva a filha para o show, e isso marca a vida de uma criança. Então você que é mamãe, você que é papai, está em casa,
leve o seu filho no show. Pode ser de seresta, como a Mari falou, pode ser de caipira de raiz, pode ser no chorinho, pode ser na roda de samba, o que for, mas leve. Quanto mais criança, mais aquilo vai entrar pela emoção, não pelo cognitivo, né? Mas isso vai fazer parte da vida dessa criança, da formação dela. E muito legal. E, ô Mari, quando foi que você começou a escolher primeiro? Você escolheu um instrumento, né? Então você tinha que... Qual que foi a sua relação com a flauta transversal? Assim, quando você falou, nossa, vou pegar esse instrumento que vai expressar minha musicalidade. Então, na verdade, meu primeiro instrumento foi o violão, porque o meu pai me ensinou. Ele tocava, eu com 10 anos, eu ganhei um violão da minha avó e meu pai foi meu primeiro professor. Ele me ensinou a tocar violão e eu adorava, porque eu sempre gostei muito de cantar, então me permitia cantar, tocar. Depois entrei ali na adolescência também, de tocar em rodas de amigos. Então sempre foi meu contato social, foi através do violão. Mas sempre que eu ia nesses shows com meu pai, o que me chamava mais atenção era a flauta. Assim, o som da flauta, ela parecia que me chamava, assim, me chamava a atenção. Eu ia na orquestra, ela estava ali no meio e quando ela entrava, ela fazia aquele solo que parecia que me puxava para dentro. Quando eu ia nos shows ou ouvia choro, que era uma influência muito grande, eu gostava muito de choro, a flauta tinha também um protagonismo muito forte. E eu gostava muito de rock progressivo também. Então, Jethro Tull, Kylie, Focus, tem também a flauta. Então, a flauta, ela estava nas principais músicas assim que me tocavam, ela tinha um protagonismo muito grande. Então, eu já ia desenvolvendo esse amor, assim. Mas, na verdade, eu fui começar a tocar flauta super tarde, assim, né? Comparando com pessoas que começam muito, muito jovens, né? Que é bem comum. Eu comecei a tocar flauta com 17, 18 anos, porque nesse período todo eu não tinha condição de comprar uma flauta, era um instrumento muito mais caro, nem me passava pela cabeça pedir para o meu pai, era só uma paixão. E aí, quando eu fiz 16, 17 anos, eu falei, não, eu vou comprar minha flauta. E aí eu trabalhei um ano inteiro fazendo bico, ajudando tia, vendendo roupa usada, fiz várias coisas. Comecei em janeiro, foi assim, bem simbólico. Comecei em janeiro, em dezembro eu comprei à vista a minha primeira flauta. Fui com meu pai na loja e paguei à vista a minha primeira flauta. Aí foi assim, aí foi muito mais forte, porque aí eu descobri que aquela paixão que eu tinha de ter esse encantamento pelo som, ele se transformou num encantamento muito mais forte, assim. Aí comecei a tocar e não parei nunca mais. Nossa, Mari, que história bonita. E olha só, queria novamente ressaltar uma coisa que a Mari foi falando. Ela começou falando dos shows, que ela coral, né, que o pai fazia coral, mas viola caipira, seresta. Aí você falou de orquestra, chorinho, de rock progressivo. Olha como é eclética a Mari e como ela põe a flauta nesse ambiente, assim como ela é eclética a flauta também, que ela vai passeando por todos esses estilos musicais. E muita gente, Mari, me pergunta, mas qual que é a música ideal para criança? Qual que é a música ideal para você ouvir? A música ideal, eu acho que assim como uma dieta ideal, é a gente variar o cardápio, né? Eu acho que você tem uma riqueza musical tão grande, eu acho que por ser tão eclética, de poder ir na orquestra e saber apreciar a beleza que tem na orquestra, um rock progressivo, e também ver o que tem de interessante, né? O que te toca no rock progressivo, mas numa seresta, no choro. Então isso é muito legal ver da sua formação, que você traz isso desde pequeno, e o instrumento trouxe isso para você também. E aí, com 17 anos, que você foi fazer uma aula tradicional com instrumento? Mais ou menos, ainda não. Que aí eu comprei o instrumento, comecei a tocar, e aí tocava de ouvido, fiz algumas aulas, mas que não funcionaram muito bem. Enfim, quando eu percebi que isso, eu já estava me preparando para o vestibular, né? Naquela época, agora a gente já se sente bem. Não existia Enem, existia vestibular. E eu nunca tinha pensado na música como profissão. Assim, eu tinha uma O que você pensava? Eu sempre quis, desde bem pequenininha, ser médica veterinária por certo. Assim. Era certo, eu era apaixonada com bicho e achava que era a minha profissão. Inclusive, na época, quando eu fiz 17, 18 anos, que eu estava estudando para o vestibular, eu estudava já biologia para a segunda etapa, eu ia fazer a prova de veterinária, medicina veterinária, isso até um mês antes, aliás, 2 semanas antes da inscrição para o vestibular. Eu tinha certeza, estava estudando.
Aí 2 semanas antes eu falei, não é isso que eu quero. Eu amo o bicho. Eu cheguei a fazer uns estágios, que eu acho que é super importante, né? Porque a gente tem, às vezes, uma relação muito fantasiosa com as profissões, né? A gente é muito novo quando tem que optar. E aí eu fiz uns estágios, eu fiquei 2 semanas acompanhando médicos veterinários no bairro onde eu morava. E aí, 2 semanas antes, eu falava, não é isso que eu quero para minha vida. Vou fazer música. E nisso eu não sabia nem ler partitura, não sabia o que era solfejo, não sabia nada. Eu falei, é o que eu quero, bateu forte o meu coração e é isso que eu quero. E foi um processo super rápido. Isso era setembro já, né? O vestibular era em dezembro. Nossa. Então, aí que eu fui começar a procurar professor, aí para fazer uma aula mesmo de flauta transversal, assim, né? Oficialmente, assim, foi a primeira vez, teoria, nunca, não sabia nem ler. E você chegou para o seu professor e falou assim, ó, eu quero aprender flauta e quero no final do ano entrar no vestibular, na faculdade. Então você me ensina não para aprender o instrumento, para passar, para aprender. Que demais, que demais. Na verdade, foi mais ou menos isso, assim, mas eu tinha consciência na época de que isso era impossível, assim. Eu não tava, eu falei com ele, ó, eu sei que eu não tenho condição para entrar no vestibular esse ano, para passar no vestibular esse ano, mas eu tô decidida que é isso que eu quero. Então vamos estudar para eu fazer a prova, para eu conhecer a prova, e ano que vem a gente estuda com calma. Só que aí eu comecei a estudar assim loucamente, apaixonada, parei minha vida toda para estudar e acabou que eu passei no final do ano. Eu passei no vestibular, passei na UENG, na FMG. Nossa Senhora. E aí, claro, entrei com vários déficits, assim, né, como instrumentista e tudo, mas eu fui saciando eles e resolvendo essas lacunas todas que eu tinha durante o curso. Mas foi uma coisa bem repentina, assim, foi uma mudança em 2 semanas eu mudei minha vida, assim, da água para o vinho completamente. Ou mudou... Como que isso mudou tudo que eu sou hoje foi formada para essas 2 semanas, né? Que demais, Mari, que bonito. Eu acho que isso inspira muito, porque tem gente que fala, eu não tenho mais idade, na música. Tem muitos professores de educação infantil que falam, a música é como se fosse uma das musas da arte, que é a mais difícil, né? Dançar eu danço, pintar, eu desenho, mas música, não, tenho medo, né? E aí a Mari veio porque tinha esse amor desde a infância pela música e com essa decisão que você tem, muito legal, já foi para descobrir o instrumento, tocar, ler, entrar numa formação acadêmica, né, que é super rígido. E para entender um pouco dessa sua garra de passar, eu queria saber se você tem alguma música dessas que você falou, que eu escutava a flauta quando meu pai me levava no show, e aquilo tocava o meu coração. Você tem uma música que você lembra dessa época, você pequena, indo com seu pai no show, e você escutava a flauta transversal? Tem várias, né? Eu acho que eu posso falar, talvez, uma das primeiras que eu toquei quando eu peguei a flauta, que eu tirei de ouvido e falei, que foi a que eu me lembrei, não, uma das coisas que eu queria tocar era essa, que foi o Carinhoso, Pixinguinha. Foi uma das primeiras músicas que eu falei, agora eu tenho uma flauta, agora eu posso tocar. E aí fui começando a tirar de ouvido, e aí eu ouvia várias vezes, repetidamente, os CDs, os discos de choro do meu pai, para poder absorver aquilo. Talvez foi uma das primeiras. E Omar, olha só que bonita, essa música é tão linda, que quando o Pixinguinha fez, ele não deixou ninguém botar letra. Você conhece essa história? Ele fala assim, não, ninguém vai botar letra, essa melodia é perfeita, se botar letra vai estragar. E aí, muita gente mandou letra pro Pixinguinha, para falar, não, eu fiz uma letra para sua melodia. E ele, não, até que chegou a letra original, como a gente conhece. E ele falou, tá bom, vamos gravar com letra, mas com uma condição. A introdução da música vai ser ela inteirinha instrumental, completa. Depois que terminar, aí entra a letra da canção. Então eu convido todo mundo a escutar a gravação original, para você ver como a introdução é a música inteira instrumental, e depois entra a letra. E de tamanha beleza, né? Que até eu também lembro da música, e é realmente maravilhosa, cara. Que legal. E continuando, aí eu tenho uma coisa que eu te admiro muito, porque quem vem do choro para mim, eu acho que eu acho que é um pouco pessoal, eu tenho um respeito muito grande, porque eu sei que quem está na roda de choro é sinal que
tem uma amizade profunda com o seu instrumento, tem uma amizade profunda com a sensibilidade musical, porque é uma roda que trabalha com improviso, que depende da instrumentação da roda de choro, você tem que cumprir uma função, e você é uma musicista incrível, e na roda de choro é mais ainda, porque você está olhando o que um está tocando, você já responde uma música, você improvisa, e eu queria saber dessa sua paixão com o chorinho. Na verdade, o que eu acho mais encantador, acho que tudo que você falou é 100% certo, assim, assino embaixo, mas o que eu acho mais encantador de tocar numa roda de choro é a comunicação que a gente tem através da música com os outros participantes. Então, a roda de choro, ela é uma roda porque a gente, literalmente, se dispõe em roda, que eu já acho que é uma formação incrível, porque todo mundo vê todo mundo, né? Inclusive em sala de aula, são raríssimos os momentos em que eu não estou em roda com meus alunos, porque a roda acho que é uma das formações mais que permite todo mundo se ver, não tem ninguém acima de ninguém, o professor ele está no mesmo, né, local, na mesma posição dos alunos, né? E eu acho que a roda tem essa coisa incrível da gente se ver, da gente fazer essa troca. E a roda de choro é assim, ela é uma conversa, né? A Renata falando aí, é uma conversa. É uma conversa através dos instrumentos. Então, o que eu acho mais incrível é isso. A gente não tem na roda mesmo, né, tradicional, a gente não tem regra, não tem um arranjo pronto. A gente chega para tocar e os solistas, eles vão ter que se mostrar e falar que quer tocar através do olho. Então, você toca um solo já olhando para quem que vai ser o próximo que vai pegar. Se todo mundo faz assim, você sabe que você vai continuar. Se alguém está tocando e você quer tocar você, com os olhos, a gente demonstra essa vontade. Enfim, essa troca de olhares e conversa através dos olhos, através da música, é muito legal. E além disso, tem a conversa entre os instrumentos. Então, às vezes, você está tocando uma música, está tocando um choro de um jeito, e aí o violonista começa a tocar as notas bem sequinhas, bem curtinhas, e aí você poder entrar nessa brincadeira e fazer também essa articulação, fazer essas notas sequinhas. É uma conversa, uma brincadeira que é muito gostosa, assim. Então, acho que isso é o que mais me encanta na roda de choro, assim, essas possibilidades. Não tem nada fechado. Tem uma brincadeira, e aí o que você vai fazer com aquela brincadeira vai depender de quem está na roda, de você, das pessoas. Isso é muito bonito. Obrigado, Mari. Eu acho que a conversa, isso é tão essencial, e eu acho, vendo você, né, entrando no mundo da educação, você está aí dando aula, você vê isso na relação sua com os alunos. O que é um bom professor? É aquele que não está despejando informação na cabeça da criança, mas aquela que está com o coração aberto para dialogar com a criança, para conectar as informações que ele quer passar, que o professor tem, o seu objetivo, mas conectar com o que a criança tem, a história de vida da criança, porque aí sim a informação vai fazer sentido. E é muito legal, porque nessa brincadeira tem uma coisa muito séria, que é a preparação do instrumentista. Então a Mari chega numa roda de choro, tá tudo no dedo dela, tá tudo no ar que ela respira, né? Pode falar exatamente isso, é o ar que você respira, é o chorinho que sai em forma de melodia, desde saber a tonalidade, de olhar, já saber o arranjo, então tá tudo no dedo, aí sim você consegue brincar, porque você tem as ferramentas, você tem todo o repertório. Você, professor, eu estou fazendo assim um diálogo de professor, porque tem muito professor que vê as nossas lives, mas se você, professor, tem um repertório de brincadeiras musicais, você tem um corpo preparado, você tem um repertório bem recheado de informações, você consegue entrar na conversa do jogo simbólico da criança em sala de aula, conectando as suas informações com a realidade da criança. Assim, quando a Mari vai numa roda de chorinho, aonde ela for, no mundo inteiro que tem uma roda de chorinho, a Mari pode ir com a sua flauta, olhar assim e começar, porque ela tem o material necessário para entrar nessa brincadeira. Então isso é muito legal, e isso eu respeito muito. Todo mundo do choro sabe que tem uma relação íntima com o instrumento, que tem esse espírito de brincadeira para conversar, e música sai desse diálogo das conversas, né, que tem nos arranjos tão lindos de chorinho. E eu soube que você tem um projeto muito bonito de chorinho agora que você está fazendo. Você quer contar para a gente?
Estava, inclusive, agora quase finalizando, acho que talvez amanhã eu finalizo. Durante a quarentena, bem, a gente está fora das rodas, né? E não tem como fazer roda. E para nós, os chorões mais jovens, né, a gente tem os nossos meios, né, de se encontrar. Então a gente vê aulas, né, online, a gente faz vídeos e grava junto. Então a gente acaba que de uma forma ou de outra se mantém ativo, tocando, ouve gravações e toca junto e tal. Mas aí eu percebi que os chorões mais velhos, assim, da cidade, eles estão ainda mais carentes, né? Todos os chorões ficam carentes, mas eles ainda mais, porque eles não têm esse contato com a tecnologia que a gente tem. E o choro tem essa outra vertente também, que é muito importante. Esse respeito ao chorão mais velho, mais experiente, e esse aprendizado, essa troca na roda, assim, que eu acho que essas coisas eu faço muito paralelo com a educação musical, né? Porque é isso que você falou, na sala de aula está aberto para o que o aluno traz, e também tá aberto porque você pode aprender com o aluno, seja ele mais novo, seja ele mais velho, né? Às vezes eu dou aula para alunos que são mais velhos que eu. E é isso, eu acho que isso é muito importante. E enfim, e aí conversando, eu tenho, desde que começou a quarentena, eu ligo, tem alguns amigos chorões que eu ligo com frequência para ver como eles estão, para conversar, para bater um papo. E aí, conversando com um deles, o Zito, um pandeirista fantástico, aqui de 85 anos, se não me engano, 84, 85 anos, conversando com ele, eu falei, né, que a gente estava gravando, eu sempre mando os vídeos que eu gravo para eles verem. E aí ele falou que, nossa, como eu gostaria de poder fazer isso. E aí eu falei, por que não, né? Então, Que estou demais. finalizando agora um projeto, entrei em contato com vários chorões acima de 60 anos, vários acima de 75, 80. São ao todo uns 6, 7 chorões que estão participando. E aí eu entrei em contato com os filhos deles para me ajudarem a gravar, ou esposa, quem está junto. E a gente está fazendo uma gravação de uma música que se chama Velhos Chorões, que é uma música da Luciana Rabelo, uma cavaquinista do Rio, e com a letra do Paulo César Pinheiro, que é uma grande homenagem aos velhos chorões mesmo. E fala dessa homenagem, dessa importância. Então, eu estou agora editando já o vídeo, todos eles gravaram e ficaram super felizes, assim, de estarem participando. Tá lindo, assim, tá um trabalho super gostoso de fazer. Mari, parabéns pelo seu projeto, eu acho que isso é tão bonito e eu acho que mais uma qualidade que eu vejo assim, a Mari como uma professora, então estou entendendo aqui o que está atrás da Mari, né, a formação dela. Eu acho que essa conversa, esse respeito com os grandes mestres que você está reverenciando nesse projeto maravilhoso, e como a gente aprende, às vezes, falar menos e fazer mais. Quando você entra numa conversa musical do choro, você está olhando o que um está fazendo, qual que é a relação daquele mestre que está há 90 anos tocando chorinho, não? Você está 90 anos de idade, está lá tocando chorinho, como ele entra no diálogo e você aprende apenas de observar numa roda de chorinho, como ele dialoga, conversa, o pandeiro com o violão com o cavaquinho, o violão de 7 cordas com o violão, muda a harmonia. E aí você aprende muito através desse olhar atento, né, dos grandes mestres. Isso é tão bonito na cultura popular brasileira, quando a gente vê que aquela coisa que o mestre popular no carnaval, ele canta, ele dança, ele toca um instrumento, ele veste, ele faz um teatro, ele confecciona a própria roupa, né, que ele está fazendo teatro na rua do carnaval, do boi do Maranhão, do cavalo marinho, do jongo, tem vários, do congado mineiro, tem vários folguedos populares, e esses mestres fazem tudo isso numa espécie de conversa, né, que vai aprimorando cada vez mais, tendo respeito de entender como é que esses velhos, anciões da música, essas entidades, conversam na música. E a gente aprende assim, de observar, ter um corpo mais inteligente, né? De você não só esperar pelas palavras. Eu falo que tem uma maldição, que a gente sempre espera pelas palavras. Não, tenta entrar, tenta entender, tenta sentir. E isso faz você uma pessoa mais esperta, que você está sempre atento, aprendendo com os mínimos detalhes. E eu acho que você traz isso para a educação. E, Mari, quando é que foi que você teve esse mundo, você ainda viajou, né? Mas onde é que entrou a educação musical na sua vida? Então, quando eu entrei na faculdade, como eu disse, eu entrei para o bacharelado em flauta,
não me imaginava como professora, sempre achei uma profissão assim, maravilhosa e não achava que eu estava ao nível de poder exercê-la. E aí entrei para conhecer mais sobre a flauta e, por acaso, acho que metade do primeiro ano, ou no final do primeiro ano de faculdade, eles precisaram de uma professora para dar aula no Centro de Musicalização Infantil, que é um centro conectado à faculdade, onde os estudantes de educação musical fazem estágio. E eles estavam precisando de professora, eu estava lá o dia inteiro, ficava o dia inteiro por conta, né, na escola, chegava 8 da manhã, saía 8 da noite. Eu imagino. E aí, e aí eles me chamaram e eu fui, por acaso, fui dar essa aula. E foi assim, igual a flauta, essa mudança para mim também foi uma mudança repentina, assim. Foi a primeira vez que eu pisei na sala de aula, eu me apaixonei. Eu falei, é isso que eu quero fazer. Eu vi o quanto era lindo poder ensinar para crianças, né? No caso, eu comecei com crianças. E eu acho que eu senti também um pouco como eu queria ter tido isso e não tive, assim, apesar de ter tido outras experiências maravilhosas, né? Falei aí e sempre falo com meu pai, com minha família, mas se eu ficava pensando, e se eu tivesse além disso a musicalização desde o início, né? Quase que eu não fui para a profissão musical. Talvez se eu tivesse, né, tido essa musicalização desde o início, eu já teria isso certo muito mais tempo. Enfim, e pensando nessas coisas, eu pensei que, como eu não tive, era uma coisa que eu queria proporcionar, assim, que eu acho que é muito importante para toda criança. Seja ela uma criança que vá depois ser músico profissional ou não, né? A Que importância da legal. música. E aí eu me apaixonei, comecei e tive principalmente a minha maior trajetória como educadora, principalmente nesse início, mas até hoje, sempre foi em projetos sociais. Logo depois disso, eu comecei a dar aula num projeto do lado ali na Nova Cachoeirinha, que é uma comunidade ao lado da UFMG, que a gente dava para a comunidade aula de instrumentos, aula de musicalização. E aí, quando eu vi como que a música mudava a vida dessas crianças, desses adolescentes, aí foi a certeza maior, assim. Aí eu só não É mudei de isso. para licenciatura porque eu sempre achei que as duas coisas elas devem andar juntas, assim, que a gente tem que também desenvolver a nossa musicalidade. E como no curso de licenciatura a gente não tem, na UFMG não tem aula específica de flauta, eu fui fazendo os dois ao mesmo tempo. Então eu fazia aula de flauta, fazia o curso de educação, mas já com essa mente, sabendo que a minha principal área de atuação ia ser na área da educação musical mesmo. Que legal. E ô Mari, você está aí com a educação infantil, a primeira turma, né? Chegou lá, não tem professor, mais uma vez, né? Vai puxando você a música, a educação. O que você lembra que mais funcionou nessa sua primeira aula? Você chegou lá, meu Deus, o que eu vou fazer? Você tinha alguma ideia e você fez alguma coisa? Talvez nem todas funcionaram tão bem, mas o que você lembra que funcionou muito bem nesse primeiro encontro com as crianças? Então, zero experiência com educação musical, né? Assim, eu não fazia ainda o curso de licenciatura, eu não tinha conhecimento nenhum, não tinha feito curso nenhum. Então, assim, minha caixinha de ferramentas, de possibilidades era muito pequena. E eu mesma não tinha vivido isso, eu não tinha tido aula de musicalização, né, para Claro. reproduzir. E eu acho que nesse momento que a gente entra, assim, acho que as primeiras coisas que me vieram à cabeça foi o que me encantou é o que eu quero que faça encantar as crianças. Então, eu levava muita música para elas ouvir, de vários estilos. A gente analisava a música, né, de forma, ouvindo os instrumentos, percebendo os instrumentos. Era uma aula de musicalização com flauta doce. Então, a minha paixão pela flauta, ela também ia sendo passada. Então, eu comecei a ensinar as primeiras músicas na flauta. E, paralelo a isso, a gente ouvia muita música. Inclusive, tem um livro que se chama Músicas daqui, Ritmos do Mundo. Você conhece esse livro? De É quem um que livro é? incrível. Eu não sei. Eu acho que ele tem aqui. Daqui a pouco eu pego ele. Eu acho que eu Tá. tenho ele aqui no armário. Ele se chama Músicas daqui, Ritmos do Mundo. É um livro muito legal, que é uma história e bem, tem todo um enredo, né, das crianças que estão procurando a música e elas vão em vários países, mas aí tem várias músicas, cantigas de roda, brasileiras, em vários estilos diferentes. Então tem, por exemplo, Sapo Não Lava o Pé em forma de ópera. Aí tem sei lá, Atirei o Pau no Gato em forma de rock and roll.
Então tem várias músicas e muito bem gravadas, com músicos ótimos. E assim, e tinha tudo a ver comigo, que era aquela super eclético, tinha a ver com as crianças. Então eu lembro que esse foi um dos primeiros materiais assim que eu usei e que eu acho que eu despertei nas crianças aquela paixão que eu A tinha paixão. e também. Que legal, ó, de novo. Então, olha só como é importante a gente entender esse caminho da Mari. Eclética, porque o pai levava ela para vários shows diferentes, né? Orquestra, moda seresta, moda de viola, chorinho. E também ela tinha na flauta esse elemento eclético, que tocava em rock progressivo, e tocava em chorinho, e tocava em todos os estilos musicais. E quando ela foi dar aula, ela fez exatamente disso. Trouxe um livro que falava desse mundo eclético da música com qualidade. E teve gente aqui que falou que é do Abu Janra, o Abu Janra, grande músico, né? Que talvez deve ser ele que fez esse arranjo. Imagina, o sapo, eu peguei aqui o meu amiguinho que eu sempre brinco do sapo, o sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Olha que legal a gente imaginar estilos diferentes para cada canção que a gente conhece, né? Então, traz uma coisa que é nossa, né? Da nossa origem, mas algo original, muda o estilo. Então, eu sempre brinco que, às vezes, as respostas tá em voltar para as nossas raízes, né? As nossas brincadeiras infantis, se você está dando aula para criança, e botar de algum jeito diferente, fazer pequenas adaptações, isso já é um universo que se abre. A origem está conectado com a originalidade, não precisa às vezes você compor uma música, não, é só adaptar, cantar O Sapo Não Lava o Pé em formato de ópera. Não. E, ô Mari, você falou da Procurei aqui, flauta. não achei, mas depois vocês olham lá. Músicas daqui, ritmos do mundo. E é isso que o Marco falou aí. São vários intérpretes. Então é muito bom, assim, é fantástico. Depois vocês procuram, vale muito a pena. É um material muito legal. Que demais. Então, olha só, flauta doce, né? Que eu acho que é um instrumento que não é tão caro, que serve para muito para educação musical, que você pode fazer, você pode dançar e tocar ao mesmo tempo, e tem um caminho que eu acho que ficou muito famosa a flauta doce, né, na educação musical no Brasil, por ser um instrumento acessível e tem a tessitura da criança também, né, para ela cantar. Então ela começa a identificar um pouco da sua voz, do seu corpo como instrumento na flauta doce. Eu acho que é muito legal todo mundo olhar para esse universo, né, da flauta doce, combinando com outros instrumentos, percussão corporal, com percussão também. E aí vem a pergunta, como a gente se conheceu? Porque a Mari, para quem não conhece, eu comecei o curso, né, Educando pela Brincadeira, Baile do Colherim, e eu tinha muitos projetos de querer melhorar, e a Mari foi a super parceira que fez tudo isso ser possível, né? A gente mirabolou muita coisa junto aí em Belo Horizonte, com a turma da Mari, e eu queria agradecer muito você mais uma vez por tudo que você possibilitou de organizar, de produzir, chamar gente muito boa. E aí eu queria saber como é que a gente se encontrou nesse universo da educação musical. Eu acho que eu não lembro qual foi o primeiro curso que eu fiz. Eu sei que nosso encontro ele foi através do Irá, que eu já estava bastante em contato com ele e trabalhando com ele, né, com os movimentos, dando curso dele aqui. E eu não tenho certeza se foi aqui ou em São Paulo. Acho que foi em São Paulo o primeiro curso. Acho que foi, provavelmente deve ter sido em algum curso do Músico Movimento que você deu e que eu estava produzindo e tal. Eu acho que Ah, provavelmente foi, assim. Mas o que eu tenho, assim, que me marcou muito foi o primeiro que eu assisti, assim, todo. Eu acho que eu estava na produção, mas sempre assistindo junto, que foi No Embalo das Ondas, que foi um curso ah, que eu falei, nó, é esse tipo de educação musical, nu, que eu quero. no, Nu. me! Esse tipo de encantamento, porque sai o que eu percebi assim de diferente em vários outros cursos que eu andei fazendo, né, nessa época, né, que eu fiz o seu curso, foi sair um pouco do técnico e ir pro fazer mesmo, né, pro tocar, cantar, brincar, sem muita preocupação com grave e agudo, forte e fraco, que às vezes a gente, como educador musical, fica muito preocupado, com razão, porque são elementos importantes da gente trabalhar,
mas às vezes esquece do musical, esquece do prazer que a música tem que dar, e que eu acho que é a primeira coisa, assim. Eu acho que se eu fosse definir a palavra mais importante para mim como educadora musical, é afeto. Eu acho que o afeto que é o que me fez escolher a música como profissão, é o que me fez entrar no universo da música da forma como eu tô. Então, eu acho que isso que me puxou muito, assim, dessas oficinas, e dessa especialmente, que eu acho que foi o primeiro contato que eu tive com o seu trabalho, que foi como que era tudo muito fácil, assim, muito brincante. E esse afeto, ele, na brincadeira, ele é transmitido. Ah. Não tem como não transmitir, através de uma brincadeira, o afeto. Então, eu acho que foi essa conexão, assim, que eu vi com o que eu acredito, assim. No embalo das ondas, que legal. Eu tenho um carinho muito grande. É uma oficina que eu faço presencialmente, que está tudo no Educando pela Brincadeira, tudo que eu faço está lá no Educando pela Brincadeira, mas é uma oficina que eu falo exatamente disso. Assim, você tem muita informação, né? Você tem no campo da musicalização infantil, agudo, grave, duração, intensidade, timbre, que altera, contratempo, tempo, anacruse, você tem tonalidades maiores, menores, modos, lídio, óleo, locro, muita coisa que o professor tem que saber muito bem, dominar como a Mari domina todo o repertório do chorinho, mas na hora que você vai fazer com a criança, talvez a gente pode aprender música, criando música, deixando conhecer muito bem tudo que aquela brincadeira musical pode te dar, para você ir analisando e a cada etapa você dá uma adaptação nova, um ensino novo. Nem sempre você precisa falar exatamente o que é aquilo. Ah, aqui vamos tocar o contratempo, mas a gente tem que sentir que está fazendo música juntos. Então, a partir do momento que a gente faz música junto, que a gente tem essa relação com a beleza artística, o que a criança quer fazer? Ela quer repetir. E quando ela vai repetir, o que ela vai fazer? Ela vai aprender mais uma partezinha que talvez passou desapercebido, e aí ela repete pela terceira vez, ela vai aprender mais. Mari, quantas vezes você já tocou a música Carinhoso na sua vida? Em quase todas as tonalidades, com quase todas as formações. E isso é muito legal. Cada vez que a gente toca, né, num chorinho carinhoso, o instrumentista, né, ele está vendo e se relacionando com a música de uma maneira diferente, depende de quem está tocando com você, de como você se sente, e eu brinco que é muito uma espiral, que a gente faz a mesma coisa, mas por níveis diferentes. Então, o embalo das ondas é exatamente isso, como a gente pegar o repertório, saber escolher o seu repertório, o porquê do repertório, como a Mari falou, eu escolhi esse repertório porque era músicas do mundo, uma coisa eclética com canções tradicionais brasileiras, ela queria passar isso para a criança. E você, o que você busca como educador? E esse é um curso muito bonito, que legal, né? Que a gente se encontrou aí e navegou junto, né, no embalo das ondas por muitas ideias. Você tá fazendo o curso ORF lá nos Estados Unidos, onde eu me formei também. E queria saber, hoje você investe muito na sua formação, né? A Mari é uma pessoa que investe muito na formação, querendo saber mais como professora, como posso melhorar. O que você acha mais importante hoje que você não tinha ali na sua primeira aula com as crianças de educação infantil e que você agora deu um estalo e falou, nossa, isso é muito importante para mim? Eu acho que é ferramentas. Eu acho que quanto mais ferramenta a gente tem e experiência de saber quando usar também, né? Saber usar corretamente as ferramentas, a gente fica mais munido. Porque o que eu fui percebendo é que não tem uma receita para nada. Não existe receita para nada. Porque cada turma é diferente, cada aluno é diferente, situação, idade, qualquer coisa já muda aquela característica da turma. Então, uma música que funciona muito bem para uma turma pode não funcionar para outra. Ou funciona, mas você tem que adaptar, você tem que transformar, né? E reinventar aquela atividade ou aquela música. E quanto mais material, quanto mais experiência a gente tem, mais a gente sabe transformar esses materiais e utilizar eles nas horas certas. Então, eu acho que eu sou uma adepta a fazer muito curso. Porque eu acho que quanto mais você aprende de pessoas diferentes, de pessoas daqui, pessoas de outros países, quanto mais você tem
cada coisinha que você aprende vai transformando a sua formação. Assim. Eu digo que hoje a Mariana, educadora musical, ela é igual um mosaico. Ela tem um pouquinho de cada um dos educadores que passaram pela minha vida e que eu considero bons, né, importantes, ou que me tocaram, que me afetaram. E com isso é o que eu sou, assim. Eu acho que é importante isso. Eu acho que o que mudou de lá para cá foi ter muito mais material além daquele que eu trabalhei no início. Então, aquele que eu trabalhei foi fantástico, porque eu consegui utilizar o que eu tinha naquele momento e passar a minha paixão, o que eu queria passar com aquele material. Mas se eu tenho 100 vezes aquele tipo de material, eu tenho 100 novas possibilidades. Se eu sei adaptar cada um do material mais 100 vezes, é 100 vezes 100. Enfim, é só multiplicar essas ferramentas para a gente poder realmente utilizar nos momentos e com as turmas de acordo com o que elas precisam, assim, com o que a gente sente que elas precisam. Que demais, Mário. Tem uma frase, me identifico muito quando você fala disso, e falando do seu respeito por esses mestres chorões, e como você consegue dialogar com essas pessoas, e com os mestres, professores que dão aula, e que você vai fazer curso com essas pessoas, e você aprende um pouquinho deles. Tem uma frase que eu adoro muito, você falou do mosaico, que é uma imagem muito bonita, né? E tem uma frase muito bonita que fala que é assim: se eu conseguir ver mais longe foi por estar sobre ombros de gigantes. Então são ombros de gigantes que eu também me apoiei para poder ver além, e cada um deles faz parte da nossa história, né? Tem um pouquinho de cada um, uma pitadinha de cada um. E, Mari, qual brincadeira? Eu sempre fico curioso, porque você toca muito bem, super instrumentista. Eu queria saber da brincadeira do curso Educando pela Brincadeira. Tem uma que mais te chama a atenção, que faz sentido com você? Fala, nossa, essa daqui é que eu uso, é que eu gosto e que as crianças gostam de fazer. Você tinha falado dessa pergunta, eu pensei na brincadeira. Eu não sei se esse está no Educando pela Brincadeira, mas uma das brincadeiras que eu tenho, essas cartas na manga, que eu quase... Vários dos meus cursos eu começo com ele, com adulto, com criança, que eu acho que é muito prático. Porque essa pergunta ela é meio traiçoeira, porque é difícil você pensar, porque depende muito da turma, né? Depende. E aí, quando você me falou, a brincadeira que me veio à cabeça é uma que eu tenho meio como carta na manga, que foi uma das primeiras que a gente fez no Embalo das Ondas, que a gente fez, que foi o Dona Maria. Dona Maria, essa aqui a gente dança só. E eu não sei se ela tá no Educando pela Brincadeira, mas foi um dos cursos que a gente fez. E várias das coisas que a gente fez eu reproduzo e inventei várias possibilidades também, variações com essa brincadeira. E tocando e não tocando e cantando. Então, acho que é uma que eu gosto muito por essa versatilidade. Mas daí já de cara, que eu acho que ela não está no Educando pela Brincadeira. Uma outra que eu acho também que ela é muito versátil também, que é a famosa fumaça. Fumaça, ela é assim, quando tá dando alguma coisa errada, quando você vai fazer aquela aula e tudo dá errado, porque tem gente que acha que a gente chega num patamar que não existe isso, né? Mas existe. Pra mim, várias aulas, tudo dá errado. E aí você tá fumaça que vai funcionar. Porque tem várias adaptações, né? O ritmo forte de fumaça já te dá milhões de possibilidades. Se você tá com um instrumento na mão, se você tá com uma flauta doce ou uma flauta transversal, se você sabe uma nota, você já tem... Dá certo. Ali. Então, acho que por ser muito dinâmica e aplicável a várias situações, eu diria essas duas. Ótimo. Ô, Mário, muito obrigado, porque realmente esse é um desafio que eu faço comigo, né? Qual que eu mais gosto? Mas que eu gosto agora, nesse momento que a gente está conversando. Vai acabar a live, eu falo, não, mas aí é outra. Aí você já fala outra, mas é muito legal a gente pensar o porquê que eu faço essa pergunta para mim sempre. Quando eu termino uma aula, eu falo, qual que foi que eles mais gostaram? E penso, por quê? E eu sempre entro exatamente nessa palavra, versatilidade. A gente consegue adaptar para a faixa etária que for, para a instrumentação que for, ou se não, para a energia que tiver, está mais calminho, ou está mais agitado. Então eu tenho várias brincadeiras que são adaptáveis. Por isso que eu gosto muito dessas brincadeiras, porque eu posso ir para um instrumento e fazer um arranjo mais complexo. Se eu tenho xilofone, flauta, se eu tenho sinos,
sino, nem todo, tem um monte de coisa aqui, né? Se eu tenho o ukulele, 3 acordes, dá para fazer uma orquestra, mas se eu tenho só as crianças e tem um espaço vazio, dá para pular, né, no fumaça, fazer um trenzinho. Se eu tenho bambolê, usa bambolê. Então essa versatilidade que você falou é muito importante. Eu consigo adaptar para um nível mais exigente musical e também para um nível mais simples de iniciação musical. Então isso é muito legal quando a gente vai pensar numa brincadeira. Você consegue fazer essa brincadeira de 1000 maneiras diferentes. Outra frase que eu sempre falo para os alunos, não é sobre ter só 1000 brincadeiras, mas também conseguir de uma brincadeira fazer 1000 adaptações, que a Mari falou. Então, quando você tem 10.000 brincadeiras e faz 10.000 adaptações, você tem infinitas possibilidades. Então, é muito importante você pensar nisso. E o Fumaça está lá, né, no Educando pela Brincadeira. E o Dona Maria, que dança é essa aqui? Essa é uma música do Pinduca, todo mundo que é do Belém de Pará. Eu adoro Belém do Pará, o carimbó, e é uma música autoral, então a gente não pode usar mais. Olha só que legal, Mari. Essa é uma música que fala, tipo caranguejo não é peixe, né? Só falta bater a mão, batendo também o pé. Mas eu faço assim, se eu fizer assim, é para repetir no fim. E aí a criança tem que repetir, e aí a gente aprende música um pouco trazendo a criança para criar e compor um arranjo, que é um carimbó tradicional do Belém do Pará. Você vai entender a parte social, cultural, motora, sensorial, emocional, cognitiva e criativa. Tudo isso em uma brincadeira. Ah, que legal, Mari. E conta mais pra gente. O que você foi fazer fora do Brasil? Onde é que você foi, está estudando, está dando aula, e aí você foi para... Então, eu fui fazer o meu mestrado na Holanda. Quando eu acabei aqui a graduar, eu fiz a graduação e a licenciatura, né, juntas, meio juntas, assim, terminei junto. E aí, como eu já falei antes, eu já estava bem direcionada para a educação musical, só que eu queria sair do país, assim, para ter outros pontos de vista com relação à educação, para desmistificar um pouco algumas coisas que a gente acreditava que só no Brasil acontecem, que só aqui é assim, enfim. E para ter também uma vivência pessoal e como instrumentista também de contato com outras pessoas de outros lugares do mundo. E aí eu quis juntar isso, ó, olha o meu afeto sempre influenciando nas minhas escolhas, né? Eu quis juntar isso a conhecer melhor a minha família. Meu avô, ele nasceu na Holanda, e eu tenho ainda família que vive lá, que são sobrinhos, né? Irmãos e irmãs do meu avô, que já é falecido. Mas eu quis ter um contato maior com essa cultura, com aprender a língua, estar perto desses meus parentes, né? Que eu conhecia, mas um pouco mais distante. Então eu quis juntar o útil ao agradável e fui para lá para ter essa visão de fora e aproveitar e aprender um pouco mais sobre essa parte aí da minha família que eu não conhecia tanto. Então, mais uma vez, o afeto me movendo, me empurrando para os lugares. E aí eu fiz o curso de pedagogia musical lá, o mestrado. E também toquei, lancei disco lá, fiz várias viagens tocando, choro para variar. Todo lugar que eu vou, eu arranjo uma roda de choro. Eu já toquei choro em todo país que eu vou, a gente dá um jeitinho, tem alguém que toca choro, ou toca um samba e a gente vai e faz um choro. Mas é isso, e aí eu tive essas duas experiências também, tanto com a performance quanto com a educação, lá que foi muito legal. E com a educação eu ainda tive a experiência de participar da criação e da formação da primeira escola de choro fora do Brasil, que é uma escola que tem em Roterdã, e eu junto com Marijn van der Linden, que é um holandês apaixonado pela música brasileira, ele formou essa escola. E tem uma coisa muito interessante de troca, né? Como que a gente aprende e se permite aprender com os mestres. Essa escola ela foi feita aos moldes da Escola Portátil do Rio, né? Que é uma das grandes escolas de choro que a gente tem aqui. Inclusive, na abertura lá foi o Maurício Carrilho, o Sana Rabelo, que são grandes nomes, né, do choro aqui, foram lá para a abertura. Só que na escola aqui do Rio não tinha aula para criança, era só adolescente e adulto. E como eu tinha essa vivência muito forte com criança, a gente criou um núcleo de aula para crianças de choro, para crianças não brasileiras lá. E o negócio foi tão bacana, tão incrível, que quando a Luciana Rabelo foi lá, ela conheceu, viu esse trabalho que a gente fazia com as crianças, se encantou
E logo depois, quando ela voltou, eles criaram aqui no Rio um núcleo de aula de música para crianças na escola portátil. Então, como que Que o demais. show vai para lá, se transforma, se modifica, volta. A gente sempre está aprendendo. Uma escola que já tinha anos, uma super tradição, se permitiu mudar porque viu que algo funcionava em outro lugar. Então, Que foram umas demais. experiências muito legais, assim, para minha vida pessoal, profissional, como educador e como flautista também. Que demais, Mário. Eu acho que isso é muito bonito. Muitos músicos fizeram isso. Eu lembro de uma entrevista com o Naná Vasconcelos, que ele só foi se permitir tocar berimbau, né? O grande percussionista brasileiro, quando ele saiu do Brasil, porque o berimbau no Brasil era da capoeira, para fazer roda de capoeira, jogar, mas chegou lá, um americano falou, não, mas por que você não toca esse instrumento? Eu falei, não, mas isso é de berimbau, não tem nada a ver. Não, não é instrumento, toca aqui. Então, só nos Estados Unidos que ele se permitiu a tocar um berimbau em rodas, jam sessions, né? Tocando. Tom Jobim, que falava muito, os Estados Unidos é bom, mas é ruim. E o Brasil é ruim, mas é bom. Então tem suas qualidades e é muito legal a gente ter essa visão de fora para saber valorizar o que realmente tem. Às vezes a gente só sente falta quando a gente está longe ou quando a gente perde. Então não faça isso com a nossa cultura brasileira, valoriza ela agora porque ela é especial, não deixa perder para depois você sentir falta. Ela é muito especial. E tem uma frase que eu gostei muito, que você falou no começo da nossa live, que você foi fazer aulas de flautas, de flauta, e teve aulas que não funcionaram muito bem, né? E eu achei muito legal que você jogou isso no meio quando você estava começando a fazer aula, e é legal isso, porque às vezes a gente vai procurar uma aula de pintura, de música, de dança, e às vezes não é o professor ideal. E não é que a música é ruim ou você não leva jeito para isso, mas talvez você não se conectou com o professor ideal. E eu acho que a Mari está sempre buscando aí novas informações, novos gigantes, novas peças do mosaico para conectar cada vez com mais crianças, para afetar a criança, né, emocional. E eu acho que por isso que você é uma grande musicista que conversa durante a música, uma grande professora, porque está de coração aberto para comunicar com as crianças. Mari, muito obrigado por compartilhar as suas ideias mirabolantes com a gente. Obrigada a você pelo convite e por também compartilhar. Assim, foi super importante assim, a influência que eu tive da forma como você educa no que eu sou hoje. É uma das peças do meu mosaico. A minha mãe até mandou aí, é uma colcha de retalhos, também pode ser. Pode ser um mosaico ou uma colcha de retalhos, mas é isso, é formar com os grandes educadores ou com as pessoas que têm pensamentos que a gente acredita e formar o que a gente é através disso também, né? Que demais, Mari. Então, espero que a gente se veja em breve. E obrigado por tudo que você fez pelo curso Educando pela Brincadeira, que a gente gravou no teatro aí de Belo Horizonte. A Mari chamou um monte de gente muito boa para participar das gravações das brincadeiras que a gente fez se divertindo, né? E o mais legal foi que a gente se divertia, e ao se divertir, a gente traz esse encantamento que a criança fala assim, nossa, o professor está se divertindo tanto, deve ser legal isso, deixa eu ver, porque e aí contagia, né? Contagia muito a sua alegria. Então, professor, busque a sua emoção, tudo que a Mari, né, nos ensinou de, em pouco tempo, aprender flauta, passar na universidade porque ela tinha essa emoção, busque essa emoção você também, e que vai mover muitas coisas. E Mari, tem uma música para você aqui. Continua tocando.
Seremos felizes. Beijão, Mari, obrigado. Nos vemos em breve, muito breve. Beijão. Beijo, obrigada. Tchau. Tchau, gente.